Presidente Bolsonaro fala sobre queimadas na Amazônia. José Luiz Tejon, jornalista, comenta esse assunto e afirma que onde mais acontecem desmatamentos ilegais e queimadas são em terras sem dono, na Amazônia. Acordo de manhã para prosear no mundo do campo, as notícias escutar. Vem com a gente em toda a região com o seu programa Paracatu Rural. Tem notícias, informação e o mais importante, sua participação. Programa Paracatu Rural. Programa Paracatu Rural. Agronegócio. O que eu tenho a ver com isso? Com José Luiz Tejon. O presidente da República, Jair Bolsonaro, disse na última sexta-feira, 23, que a proteção da Amazônia é um dever. Estamos cientes disso e atuando para combater o desmatamento ilegal e quaisquer outras atividades criminosas que coloquem a nossa Amazônia em risco, afirmou em pronunciamento em cadeia nacional de televisão e rádio. Bolsonaro destacou que, por essa razão, o governo federal ofereceu ajuda a todos os estados da Amazônia Legal. O emprego extensivo de pessoal e equipamentos das Forças Armadas, auxiliares e outras agências permitirão não apenas combater as atividades ilegais, como também conter o avanço de queimadas na região. Estamos numa estação tradicionalmente quente, seca e de ventos fortes, em que todos os anos, infelizmente, ocorrem queimadas na região amazônica. Nos anos mais chuvosos, as queimadas são menos intensas. Em anos mais quentes, como nesse, 2019, elas ocorrem com maior frequência. De todo modo, mesmo que as queimadas deste ano não estejam fora da média dos últimos 15 anos, não estamos satisfeitos com o que estamos assistindo. Vamos atuar fortemente para controlar os incêndios na Amazônia. O presidente pediu serenidade ao tratar da matéria e disse que espalhar dados e mensagens infundadas dentro ou fora do Brasil não contribui para resolver o problema e se prestam apenas ao uso político e à desinformação. Bolsonaro citou ainda que o Brasil é exemplo de sustentabilidade, pontuando que o país conserva, mais de 60% da sua vegetação nativa, possui uma lei ambiental moderna e um código florestal que, segundo ele, deveria servir de modelo para o mundo. Diversos países desenvolvidos, por outro lado, ainda não conseguiram avançar com seus compromissos no âmbito do Acordo de Paris. Seguimos, como sempre, abertos ao diálogo, com base no respeito, na verdade e cientes da nossa soberania. Outros países se solidarizaram com o Brasil, ofereceram meios para combater as queimadas, bem como se prontificaram levar a posição brasileira junto ao G7. Incêndios florestais existem em todo o mundo e isso não pode servir de pretexto para possíveis sanções internacionais. O Brasil continuará sendo, como foi até hoje, um país amigo de todos e responsável pela proteção da sua floresta amazônica. O jornalista José Luiz Tejon afirma que as queimadas e desmatamentos ilegais acontecem porque a região tem um grande número de terras sem documento. Olá, o assunto da semana, dessas 2 semanas, e vai continuar, é o tema do desmatamento, o tema das queimadas, assunto da ilegalidade, principalmente no bioma amazônico. Esse tema é velho e a solução desse problema tem 2 causas fundamentais. Uma é a ilegalidade, o mundaréu, é o sortimento de terras sem dono. Tem muito mais papel nos cartórios das regiões do que vários Brasis para entregar. Portanto, nós temos um problema velho com relação à aplicação da lei, à fiscalização, à polícia e à justiça. E separar o que é essa Amazônia ilegal da Amazônia legal. Os governadores da região apavorados porque 80%, 90% do desmatamento das queimadas ocorrem em terras sem dono. Porque quando tem um dono localizado, ele é imediatamente pego e obrigado a pagar
multado e, inclusive, acusado judicialmente. Portanto, o grande drama, primeiro deles, é com relação à ilegalidade. Segundo, a incompetência de comunicação. Realidade é resultado de percepções. Todas as pesquisas que nós temos hoje com relação aos consumidores mundiais, indianos, africanos, chineses, europeus, americanos, inclusive os jovens brasileiros, o grande ponto é mudança climática, sustentabilidade, de onde vem a comida, e cada vez mais esse mundo do alimento é associado à saúde. Saúde do meio ambiente, saúde de quem produz, saúde de quem consome, saúde, health. Portanto, temos uma incompetência de comunicação porque não sabemos comunicar para o mundo e para a própria sociedade brasileira o que é o agronegócio legal, correto, dentro da lei, que segue todas as normas e exigências planetárias, e o que é o mundo do crime. O que acontece com o desmatamento na Amazônia é o crime. E isto, por incompetência de comunicação, fica associado ao agronegócio. Então, produtores legalizados, corretos, com práticas extraordinárias, conservacionistas, aplicando tecnologias aprovadas no planeta inteiro, fica todo mundo dentro do mesmo balaio. Portanto, duas incompetências. Uma, resolver o problema da ilegalidade, terra sem dono, fiscalização, polícia e justiça. E a segunda, competência de comunicação. O mundo todo quer hoje sustentabilidade. Então, só tem duas formas de viver. Ou você aprende a fazer isso, ou você bota a culpa nos outros. Está na hora de nós termos uma reunião da sociedade civil organizada, lúcida, com relação ao que é o Brasil que faz e o Brasil que faz direito. Neste domingo, dia 25, em suas redes sociais, o presidente Bolsonaro disse que, abre aspas, desde o princípio busquei o diálogo junto aos líderes do G7, bem como da Espanha e Chile, que participam como convidados. O Brasil é um país que recupera sua credibilidade e faz comércio com praticamente todo mundo. Somos uma das maiores democracias do mundo, comprometidos com a proteção ambiental, respeitamos a soberania de cada país. Meu muito obrigado a dezenas de chefes de Estado que me ouviram e nos ajudaram a superar uma crise que só interessava aos que querem enfraquecer o Brasil. Em contato telefônico com o primeiro-ministro Benjamin Netanyahu, ele reconhece, os esforços do Brasil no combate aos focos de incêndio na Amazônia. O presidente também disse: aceitamos o envio por parte de Israel da aeronave com apoio especializado para colaborar conosco nesta operação. Os laços de amizade entre Brasil e Israel nunca estiveram tão sólidos. O presidente Bolsonaro autorizou, na tarde de sexta-feira, dia 23, o emprego de militares em uma operação de garantia da lei e da ordem, chamada GLO, para combater as queimadas na região da floresta amazônica. Segundo o decreto, as Forças Armadas poderão ser usadas em ações preventivas e repressivas contra delitos ambientais e levantamento e combate a focos de incêndio. Toda essa questão que está se debatendo fora do país visa praticamente prejudicar o comércio do nosso país, principalmente com relação à exportação de grãos. Aqui em Paracatu, por exemplo, tem produtores rurais que exportam soja, milho, e isso pode vir a prejudicar essa comercialização que o Brasil tem com outros países. Portanto, é muito complicado a gente pegar qualquer notícia e sair compartilhando por aí. Inclusive, nessas últimas semanas, fotos, vídeos compartilhados nas redes sociais que não refletiam a real situação do que está acontecendo na Amazônia. Fotos de 2003, 2010, Vídeos também de épocas diferentes e de locais diferentes estão sendo compartilhados nas redes sociais. Portanto, antes de você fazer qualquer tipo de compartilhamento na rede social, verifique se aquela informação é verdadeira em sites sérios. Não peque de qualquer blog, de qualquer site que você não tenha conhecimento, que você não saiba a comprovação da seriedade dos jornalistas que ali estão, se assim a gente pode chamá-los de jornalistas.